Márcia, do pessoal que vai falar já está todo mundo, né? Já. A Juliana e o João que vão falar. Juliana, João Lacerda, Felipe Claros, Fábio Felipe está aqui Petrilo, também. Ortega. Tudo certo. Perfeito. Acho que a gente pode começar a introdução já, então, para contar para vocês, né, o que a gente está sendo feito em relação a essa ciclofaixa, né? Eu e a Márcia, nós somos moradores aqui da região, né, do Tatuapé. Nós dois moramos próximos ao local onde essa ciclofaixa está planejada. E a gente passou, né, a gente fez todo o circuito para conversar com os comerciantes locais e com as empresas, né, a princípio, os prédios comerciais. E a gente percebeu que a gente teve, né, nós fomos muito bem recepcionados, né, a maioria das pessoas se colocaram a favor ou neutras em relação à implantação dessa ciclofaixa, e hoje a gente veio mostrar, né, trazer mais detalhes sobre o projeto em si e o trajeto, e abrir para essa conversa, né, para ter essa discussão. Então, hoje a gente tem aqui o Fábio Petrilo, só um minutinho que eu estou permitindo o pessoal. O Fábio Petrilo, que é representante do Pedal Tatuapé, o João Ortega, que é o representante da Associação de Moradores, e o Felipe Claros, que é o representante, né, do Bike ZL. Eu e a Márcia, a gente também participa do Bike ZL, mas o Felipe vai falar um pouquinho a respeito. Então, iniciando aqui as tratativas, queria pedir para o João falar um pouquinho com a gente. A ideia é que a reunião dure 1 hora, a gente vai ter essas pequenas falas no início, em seguida eu volto para mostrar o projeto para vocês e a gente, em seguida, falar a respeito. Quem quiser falar, por favor, pode ir colocando no chat, tá? E a gente faz por ordem de pessoas que fizeram a solicitação. A Juliana e o João Lacerda também vão ter uma fala após a Márcia aqui. Tá? Por favor, João Ortega, pode começar. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Quero dizer primeiro que é muito importante iniciativas como essa de trazer discussão para as pessoas poderem participar. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem ou se assim fica melhor. Estamos ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Lá em 2016, eu fui surpreendido com uma faixa na Apucarana de que ia ser feita ali uma ciclofaixa. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, né, se elas estavam sabendo, se elas foram consultadas, se alguém sabia de alguma coisa. E a minha surpresa foi que ninguém sabia de nada, ninguém havia sido consultado, conversado e tudo mais. E daí nós começamos uma mobilização pedindo mais informações sobre o que ia ser feito, pedindo mais informações sobre o projeto. Porque, na minha visão, as pessoas têm que participar, as pessoas que estão no local e as pessoas que vão utilizar essa estrutura, elas têm sempre que participar, ou pelo menos ser dada a elas a chance de participar, né? A chance de se informar e a chance de opinar. Afinal de contas, a vida delas está sendo impactada. E aí nós fizemos um abaixo-assinado de 2.100 assinaturas para pedir mais informações, e essas informações nunca vieram. Tá? Então, eu não sei se realmente não havia, ou se havia algum tipo de problema nessas informações. Por isso que é importante a gente trazer a informação para as pessoas. Tem muita gente que é contra as ciclofaixas, tem muita gente que é a favor, e o que a gente tem que fazer é colocar tudo na mesma página. Então, a Associação de Moradores, ela está aí não só para esse caso da ciclofaixa, mas para todas as coisas que acontecem no bairro, e nosso objetivo é sempre levar informação aos moradores aqui do bairro, e também permitir que esses moradores tenham voz. Então, em 2016, ninguém soube de nada e ninguém podia falar nada. Hoje a gente já tem uma evolução, a gente já tem aqui um projeto sendo apresentado, sendo mostrado, a gente teve aí as discussões do plano cicloviário que aconteceram aqui na Unicid, então a gente começa a trazer as informações para permitir que as pessoas possam participar. Esse é o nosso objetivo, tá? Eu estou falando aqui como representante da Associação de Moradores. Eu não sou nem contra nem a favor da ciclofaixa como representante. Eu tenho que dar a oportunidade para os moradores falarem e levar a informação correta para os moradores, para que a gente tenha o melhor resultado disso aí. E agora falando como João, pessoa, morador aqui do bairro, eu digo o seguinte, a gente não tem que perguntar se vale ou não, se vai ou não ter a ciclofaixa. A
gente tem que pensar na melhor forma de fazer isso, garantindo infraestrutura e segurança para todo mundo que vai passar por ali, ou então que vai morar por ali também, né? Ou que tem um comércio por aí. Então, acho que é importante esse diálogo e a gente está à disposição aí. Nosso site é tatuapé.org.br. É importante que as pessoas se unam, porque moradores sozinhos, eles não vão ter tanta força quanto os moradores associados, moradores reunidos em prol de alguns objetivos para o bem do bairro. Tá? Então, estou à disposição aí para tirar dúvidas se alguém tiver e também para dar opinião, que eu acho que a gente pode melhorar esse projeto aí que você vai apresentar. Obrigado. Perfeito, João. Muito obrigado. Agora, o Fábio Petrillo, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer poder participar de um debate tão rico como esse. Acho que são pessoas aí de diversas frentes que fazem com que os moradores no bairro sintam-se representados, né? Para que a gente tenha aí a melhor decisão aí para o bem comum. Eu tenho aqui 2 chapéus, tá? Chapéu Bike Runners, que eu tenho uma loja, também sou comerciante. E por que eu gostaria de trazer algumas informações como comerciante? Para convencer outros comerciantes, quebrar alguns preconceitos sobre o cara que anda de bicicleta, o cara que compra uma bicicleta, e também com o chapéu de pedal Tatuapé, que é um grupo que, na verdade, ele começou até antes da loja Bike Runners. O pedal Tatuapé hoje, a gente, lógico, por conta da pandemia, nós estamos com o pedal paralisado, mas a gente chega a circular com cerca de 300 pessoas por semana, né? Em todos os níveis, e isso é rotativo. O nosso grupo do Facebook tem mais de 3.000 inscritos, o nosso WhatsApp é bem quente, né? Todas as pessoas se envolvem com a causa. Então, assim, eu quero dizer que nós conseguimos criar, pelo pedal Tatuapé, muitos ciclistas, né? 90% desses membros do pedal Tatuapé são do bairro do Tatuapé, né? Lógico, tem um pouquinho que vem da Vila Formosa, da Moca, tal, sabe o quanto o nosso pedal ele é organizado, inclusive o João já pedalou com a gente, aí sabe. É um pedal organizado, é sério, e as pessoas se sentem protegidas em pedalar com um grupo de pedal. E você percebe que, na verdade, essa proteção não é simplesmente a questão física, né? De se vier alguém para me roubar, tem alguém para me proteger. Não, é a questão também de ter alguém para indicar qual que é a melhor rota, qual que é o melhor caminho, visto que na nossa região, se você comparar com todas as regiões de São Paulo, a nossa região é sem dúvidas a mais carente de ciclovias, ciclorotas, etc. Então elas sentem em nós um escudo, e essas pessoas conseguem pedalar de uma maneira mais tranquila, elas aprendem, né? Elas começam no nível, a gente até chama pedal nível baby, e rapidamente as pessoas vão evoluindo para outros níveis de pedal, né? Até que muitas vezes elas começam a pedalar sozinhas. Tem muitas mulheres, tá, no nosso grupo. Mulher, principalmente, são as pessoas que mais são impactadas pela falta de segurança, pela falta de estrutura. Então a gente tem que começar a olhar com os olhos mais leves, né? A gente tem que enxergar o nosso bairro como um bairro mais leve, com menos carros. Você pega o nosso bairro na hora da saída das crianças dos colégios, é um caos. Ninguém consegue andar pelo Tatuapé, porque é muito carro parado, muito carro estacionado. Sendo que aquele local poderia estar circulando bicicletas e o negócio girando. Quando eu falo também da parte de comércio, por que é interessante eu passar um pouquinho de informação com o chapéu Bike Runners? O número de ciclistas, após a pandemia, aumentou no mínimo 6 vezes. Então nós temos uma demanda reprimida gigantesca. Ciclistas querendo ir para as ruas, querendo pedalar de uma maneira segura, querendo pegar sua bicicleta, praticar um esporte e voltar para casa. Muitos deles querendo pegar suas bicicletas, ligar a outras ciclovias e poder trabalhar, né, saindo de transporte público, etc. Então a gente tem que começar a pensar no bem comum, aquilo que vai atingir o maior número de pessoas. Claro, alguém pode falar que, de repente o meu comércio vai ser impactado. Eu vendo flores, não tem ninguém que pedala, que compra flores. Estou dando um exemplo. Gente, não é assim, o negócio é muito grande, é muito amplo. A gente tem exemplos de cidades, as maiores cidades do mundo, né, tomou a decisão correta de investir em ciclovias. Isso é um caminho sem volta. Então, se vocês não quiserem olhar para dentro de São Paulo, onde a gente tem a região sul lotada de ciclovias,
Se vocês não quiserem olhar São Paulo como exemplo, podemos olhar também as capitais do mundo, onde todas elas, você pega Nova York cada vez mais a ciclovia é prioridade e o carro cada vez menos tem espaço. Então é isso, a gente começar a olhar essa questão que é muito importante, e aí vai a importância também desse papo, porque aí você compartilha com as pessoas, você consegue mudar um pouco a opinião das pessoas, não gera aquela raiva, aquela bronca de uma coisa que está sendo colocada de uma hora para outra na frente da sua calçada, né? Então é importante esse debate, trazer várias linhas de pensamento para que a gente tenha aí, quem sabe, aí, mais ciclovias dentro do nosso bairro, ligando a outras rotas, às outras ciclovias. Maravilha. Agora, Felipe Claros, por favor. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim. Legal. Eu sou o Felipe Claros, sou do Bike Zona Leste, né? Esse coletivo que nasceu basicamente da necessidade de reivindicar a infraestrutura cicloviária para a segurança dos ciclistas que estão na Zona Leste, né? Porque a gente viu, né, há alguns anos a malha cicloviária se expandindo e a gente via muito pouco chegando à nossa região, né? Até hoje, inclusive, a Zona Leste ainda desconectada da rede cicloviária no centro da cidade. E quando a gente pensou esse coletivo, eu acho que é muito legal a gente estar propondo esses espaços de debate, de conversa e de relação com os moradores, com os comerciantes, porque esse é o espaço para a gente construir, né? Eu concordo muito com o que o João Ortega falou. Eu acho que a infraestrutura está chegando e se a gente tem esse espaço, essa oportunidade de construir isso da melhor forma possível, concilie todos os interesses, mas que mais do que isso possa passar esse entendimento, essa compreensão de que a infraestrutura cicloviária ela é um espaço para manter segurança e preservar vidas. Acho que esse é o caminho mais correto possível. Por exemplo, em março deste ano, houve um aumento de mortes de ciclistas de 100% em relação a março do ano passado. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque são pessoas que não tinham comorbidades, por exemplo, de uma vida pela frente e estão mortas em função do nosso trânsito, que é extremamente violento, né? Então, o nosso grande objetivo é pensar em como transformar as ruas em espaços seguros e espaços seguros que agreguem, que transformem essas ruas em espaços aprazíveis, que agreguem para o comércio, para a segurança viária, para quem está passando e para quem eventualmente permaneça na rua, né? E aí, falando especificamente da Monte Serra e do Tatuapé como um todo, hoje o Tatuapé, de longe, é uma porta de entrada para vários bairros e vários distritos da Zona Leste de São Paulo, né? Hoje, você para no metrô Tatuapé, se você seguir direto ao radial, você vai para Itaquera, Guaianazes, mas se você descer para o sul, pela Monte Serral, pela Apucarana, qualquer rua paralela, você sai na Abel Ferreira, pega a Salim Faria Maluf, vai para a Vila Prudente, ou seja, é um ponto de confluência de fluxos para vários lugares da Zona Leste. E nesse sentido, a ciclofaixa ela abrange, em termos de atendimento à população e atendimento a ciclistas, um público maior do que só aquele público que mora no Tatuapé. E isso é muito interessante, isso é muito bacana, especialmente para os comércios locais, porque a gente está acolhendo pessoas que só passariam e que vão ter a oportunidade de parar, inclusive, e consumir nesses comércios. Então, a gente está falando de uma conexão da Radial, que é uma das ciclovias mais importantes de longe da cidade, com uma outra ciclofaixa hoje já muito consolidada, que é a da Abel Ferreira, passando pelo miolo do Tatuapé e por uma rua que tem ofertas de serviços e comércios de bairro, que são aqueles comércios que você ou chega a pé ou chega de bicicleta, porque eles são aprazíveis, eles são de fácil acesso, eles não precisam, como um shopping, por exemplo, se deslocar muitos metros para ter acesso a uma mercadoria. Então, acho que isso tem tudo a ver com a lógica da bicicleta, com a lógica da mobilidade ativa, que é o caminhar, que é o pedalar, e a gente, então, busca construir essa solução considerando o comércio, ciclista e pedestre como aliados de uma mesma proposta de cidade, que é uma cidade em que as pessoas podem conviver com segurança e que a rua seja um espaço aprazível. Essa é a minha contribuição e eu agradeço muito a presença de todos, acho que a gente está no caminho certo e a gente vai construir isso da melhor forma possível. Obrigado. Felipe, muito obrigado. Agora é Juliana Trento, da Ciclocidade. Pode falar, Juliana. Olá, boa noite a todos e a todos. Mas eu queria pedir para eu compartilhar aqui uma coisinha. Bom, gente, meu nome é Juliana Trento, eu sou arquiteta urbanista, eu sou ciclista desde os 2 anos de idade.
Eu sou associada da Ciclocidade, que é a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, e eu faço mestrado em cidades inteligentes e pesquiso a relação das mulheres e das bicicletas no ambiente urbano, né? Então, hoje eu quero apresentar aqui uma coisa para vocês. Essa imagem que vai aparecer aqui, pera lá, vamos ver, me avisem quando aparecer. Apareceu. Deu certo? Então, gente, esse aqui é o comportamento na rua de cada modo de transporte, né? Então, colocando aqui nesse universo, né, de comércio, né? Então, o que a gente espera se a gente tem um comércio, né? O impulso da compra. Travou, Juliana? Travou aqui para mim. Voltou? Oi, Juliana. Deu uma travadinha e voltou. Tá. Então, Voltou, onde Juliana. travou? Me perdi agora. Você Que a falou gente quer do o impulso comércio. da compra, isso. A Impulso da gente, compra. como comerciante, a gente quer que as pessoas tenham esse impulso de compra, né? Então, imagina, você está lá passando na rua José Paulino, no Bom Retiro, né? Que é uma rua famosa de roupa. Você está passando de carro, você olha lá, vê um vestido. Você não vai parar, arrumar uma vaga, né? Para estacionar o carro, que vai ser longe e comprar. Então, a gente consegue ver aqui, por esse gráfico, na verdade, esqueci de colocar aqui para apresentar, a gente consegue ver, através desse desenho, que o pedestre ele tem uma relação fluida com a rua, né? E o ciclista também, não tanto quanto o pedestre, mas também, o que não acontece com a moto, o que não acontece com o carro, o que não acontece, muito menos com o ônibus, né? Então, a gente precisa ver isso, né, como uma vantagem para o comércio. Fora que, gente, ciclista é um pessoal muito fifi. Se você usa a bicicleta no seu bairro e você vai num lugar que tem um local para parar, que tem ali pequenas gentilezas, com certeza milhares de outros ciclistas vão saber e vão buscar essa loja. Em contrapartida, se você vai num local e não tem um lugar para você deixar sua bicicleta de um jeito seguro e tudo mais, ou que você, enfim, aconteceu alguma situação ali, todo mundo vai ficar sabendo também, né? Então tem uma lanchonete que eu sempre vou, que eles dão chá gelado para todo mundo que chega de bicicleta. Ou às vezes tem loja que deixa um filtro de barro na porta ali para o pessoal encher a garrafinha, né? Então, existe muita potencialidade nessa relação do comércio com a bicicleta. Obviamente, né? Bom, e aí em 2016, com o aumento, né, da implantação das ciclofaixas, ciclovias ali, que iniciou em 2014, né? Então, em 2016, a Ciclocidade fez esse material. Eu vou deixar o link para vocês no chat. Tem, além desse material, muitos outros materiais, mas que ele fala que qual é essa relação, né, de o que pode ter, o que pode ser um comércio amigo do ciclista, o que não, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que carros não gastam dinheiro, pessoas sim, né? É claro que, eventualmente, a gente tem algumas situações, né? Às vezes, existe algum argumento real de que você tem algum impedimento de ter uma ciclofaixa na porta do seu comércio, né? Eu vou dar um exemplo. Teve a audiência pública da ciclofaixa da Luiz Góes, aqui na Saúde. Eu moro aqui na Vila Mariana, na Vila Clementina, na verdade. E uma das discussões era uma escola de criança que atendia bebês de 4 meses a crianças de 5 anos. E eles iam perder a vaga. Eles tinham conseguido um acordo com a CT de uma carga e descarga de 15 minutos. Eu não sou mãe, mas eu consigo fazer um exercício empático e me imaginar como que você faz para levar uma criança de 4 meses na escola, né? Então, se você está de carro, você vai precisar parar o carro, aí você vai precisar descer,
Aí você vai precisar soltar o cinto da cadeirinha, você vai precisar pegar um bebê, você vai precisar pegar a sacola do bebê, né, que vão ter todas as coisas que ele vai passar o dia ali na escola, para efetivamente deixar. Então, assim, essas questões todas, elas não precisam ser 880, elas não precisam ser não ter ciclovia ou ter a ciclovia, né? É possível, eu projeto ciclovias há mais de 10 anos, já tenho projetos no Brasil inteiro, e às vezes a gente acaba não conhecendo o local como vocês conhecem, né? Então, por isso que é importante essa participação, tanto dos moradores quanto dos comerciantes. Se tem um problema, né? Então, vamos apontar esse problema com argumentos técnicos, vamos, né, tentar achar uma solução. Eu vou disponibilizar o meu e-mail, se houver alguma questão, o Felipe também é arquiteto aqui, mas se houver alguma questão, eu me disponho a ajudar, acionar aqui a nossa rede da ciclocidade, tá? Mas eu vim aqui mais trazer essa palavra, né? De que os comércios, eles podem ser amigos dos ciclistas e os ciclistas podem gastar os seus dinheiros nesse comércio e sempre lembrar que, assim, um local que atende bem o ciclista, ele vai contar para os amigos e isso vai se espalhar. Acho que era isso que eu tinha que falar. Eu vou colocar no chat o link desse material e meu e-mail. Obrigada a todos e a todas. Obrigado por ter vindo falar, Juliana, muito bom. Agora o João Lacerda, por favor, tome a palavra. Olá a todas, todos. Obrigado, Márcia, pelo convite e pela presença aqui. Eu, apesar do meu sotaque de carioca, eu moro em São Paulo já há 13 anos e no ano de 2017 eu coordenei um prosseguimento justamente dessa pesquisa que a Juliana trouxe, do Bicicleta Faz Bem ao Comércio, e também por isso que a Márcia aqui me convidou. E uma das coisas que a gente constatou, porque a gente foi à rua pesquisar os impactos de uma futura ciclofaixa que ia ser construída ali, conectando o metrô e estação de trem da CPTM de Pinheiros, com o prolongamento ali da Avenida Faria Lima, já quase no Alto de Pinheiros. Essa ciclofaixa, infelizmente, nunca saiu, mas a gente fez uma prévia consulta aos comerciantes e às pessoas que passavam ali a pé, e um único dado que eu gostaria de trazer aqui era a história de quanto a percepção de como as pessoas chegam, ela é diferente da realidade, né? Então, a gente foi pesquisar tanto para os comerciantes quanto para os pedestres a pé, né, as pessoas passando pela rua, como elas acessavam o comércio ali daquela região. Então, para os comerciantes, né, a maioria das pessoas que chegavam até esses comércios vinham de carro, né? E o que a gente constatou, né, eram acho que, deixa eu até lembrar, acho que eu fechei aqui, eu tinha aberto, mas eu fechei, mas eram cerca de 46% das pessoas chegavam de carro, né? Então, praticamente metade dos clientes, para os comerciantes, eles tinham a percepção de que os seus clientes chegavam de carro. Só que a gente foi na rua, entrevistando-nos quantitativamente uma quantidade significativa de pessoas para ter esse dado correto, e, na verdade, 80% das pessoas chegavam a pé, né? Então, era mais importante, na verdade, para o comerciante ali, e eu tenho certeza que isso se aplica ao Tatuapé também, né? Eu confesso que eu não conheço de pedalar essa região dessa ciclofaixa, mas conheço ali a Zona Leste, mais para o Belenzinho, já é uma área que eu frequento mais. Até acho que o Sesc Belenzinho, do Sesc Belenzinho para baixo, já não está muito no meu mapa, mas o outro lado da radial eu já conheço um pouco melhor. E sei também como funciona, né, na cidade de São Paulo, esses bairros que são os bairros muito ricos de comércio. Antes de eu chegar aqui para a apresentação, eu fui fazer um exercício de curiosidade, olhando o que a gente tinha na região, né, em termos de comércio, restaurantes e tudo mais. Certamente tem bastante coisa, né? O traçado da ciclofaixa, depois vocês me corrijam, ele não me parece que seja o que passa pela rua de maior quantidade de comércio, né? Então ele até busca contornar um pouco isso e fazer essa conexão sem interferir muito em lotes, né? Tem um lote maior, que eu não sei exatamente o que era, mas é um espaço grande, justamente para evitar esse impacto. Mas o que a gente trouxe, e acho que
a gente constatou isso em São Paulo, de uma maneira até modesta, mas o que a gente trouxe, principalmente de levantamentos do mundo inteiro, é de o quanto a bicicleta, na verdade, ela tem um potencial tanto de formação de comunidade, né, e a gente tem aqui, enquanto ciclista, bastante gente unida nisso, né, são pessoas que são do seu próprio bairro circulando, pessoas que têm interesse, que geram segurança para a rua mesmo, né, porque são as famosas histórias de os olhos na rua, então você tem mais gente circulando de bicicleta, você torna os espaços mais seguros como um todo, mas principalmente pela ótica, trazendo aqui a ótica do impacto para o próprio comércio. Né? Eu trouxe, depois eu vou, Márcia, se quiser encaminhar aquele textinho, eu produzo um informativo para a Aliança Bike, que é sobre o mercado de bicicleta, e a gente descobriu uma pesquisa sobre o quanto a bicicleta tem de potencial de ajudar, nesse momento, aquele comércio local de restaurante, aquele comércio local e principalmente os restaurantes. Nesse momento de pandemia, em que há uma dependência maior, justamente do seu entorno. Né? Eu estou aqui na região da Bela Vista, certamente eu não vou frequentar, no atual contexto, um restaurante ou algum estabelecimento que seja longe ou fora do meu bairro. Eu vou ficar aqui, por perto. Né? E a mesma coisa, os moradores aí do Tatuapé, que vão privilegiar a entrega da hamburgueria ou da pizzaria do bairro. Então, a lógica da bicicleta é justamente essa, de fortalecer aqueles espaços que são os espaços de bairro, de convivência. Então, uma associação de moradores, certamente, e isso é um entendimento meu e bastante geral, tem muito a ganhar em promover a bicicleta, né? Porque é justamente o comércio local o maior beneficiado quando você tem muita infraestrutura, porque você traz gente, como a Juliana trouxe o exemplo, gente que está disposta a passar numa lógica de ser potencial consumidor. Né? Então, para uma pessoa que está a pé, cada fachada é uma vitrine do shopping. E a mesma coisa para a bicicleta. Né? Você pode não parar naquele momento, mas você pode ir depois. E até mesmo para quem está de carro, ao invés de você ter carro estacionado, você tem uma ciclofaixa, o seu lote, a sua fachada está muito mais visível, até mesmo a quem passa de carro de ônibus. Acho que é esse um resuminho do que eu conseguiria trazer. Acho que a gente tem muitos dados econômicos que comprovam o quanto a gente investir em ciclovia, na verdade, é um benefício para os bairros e para os pequenos comércios em especial. Né? Eu faria, claro, exceção à oficina mecânica, à loja de carro, ou até mesmo aos grandes magazines, tipo a Leroy. Esses talvez não se beneficiem muito de uma ciclovia pela lógica do que vendem, mas o pequeno comércio, os restaurantes e tudo aquilo que depende das pessoas do bairro se beneficia muito de ter uma ciclofaixa. Obrigado, João. Agora passo a palavra para a Márcia. Boa noite, gente. Gostaria de falar rapidamente. Eu sou moradora aqui da região, moro na Rua Apucarana. Sou ciclista, utilizo a bicicleta para ir ao trabalho na Avenida Paulista. Agora estou em home office. E aí, por isso, essa época de home office, eu estou transitando muito mais na região, comprando no comércio local, e tudo isso eu faço de bicicleta. Eu estou aguardando essa ciclovia ansiosamente, desde 2016, como o Ortega falou. Claro que como moradora e como ciclista, eu estou sempre muito ligada no que acontece, então eu sabia do plano, eu sabia qual era o trajeto, então tudo que tinha de participação, que é aberto ao público, mas nós como moradores, no geral, a gente não tem essa informação ou não busca essa informação para participar. Quero até fazer parte da associação, viu, João Ortega, de moradores, porque realmente eu moro aqui faz um pouco mais de 5 anos, e só agora com essa pandemia que eu estou conhecendo mais o bairro, porque eu só saía de casa para o trabalho. Então, gostaria muito que essa ciclovia saísse do papel, interligando aqui onde eu moro, né, na Apucarana, até o Parque Serete. Eu tenho um filho, a gente pedala juntos, então a gente faz compras com a bicicleta juntos, mas aqui, por exemplo, quando é difícil amarrar a bicicleta. Se eu vou no mercadinho aqui atrás da rua, se eu tiver de bicicleta, eu tenho que deixar meu filho segurando a bicicleta para fazer as compras. Né? Então, o comércio precisa acolher o ciclista de uma forma interessante. Na nossa ida aos comerciantes para chamar para essa reunião, eu e o Felipe, nós vimos tantos comércios que
que são muito interessantes para ciclistas, como o Petrilo falou, aqui na região tem muitos grupos de pedal, né? Então imagina 200, sei lá, 50 ciclistas que quando saem de uma turma assim, parando no seu comércio para tomar um suco, tomar uma cerveja, fazer compras. Então a gente está perdendo muito potencial de gastos desses ciclistas. Então a gente precisa estar com esse olhar. Outra coisa também interessante é que, além do Parque do Sete, essa ciclovia vai chegar até, por exemplo, ao Shopping Anália Franco, que é um dos melhores shoppings da cidade. E lá tem um bicicletário maravilhoso, né, que eu ainda não conheço porque eu, Márcia, ciclista que pego a Radial Leste, fico com medo de subir a Apucarana, a Montserrat, sem uma ciclovia, porque os carros ali não estão acostumados, apesar que é um trajeto, o Felipe Catelani vai mostrar, que é um trajeto muito utilizado para ciclistas, mas eu tenho medo mesmo de subir, porque não é uma via que eu estou acostumada. Então, quando ela vou chegar até o Shopping Anália Franco, ao Parque Serete, eu e muita gente, né? Então, a gente vai privilegiar com certeza o comércio ali da Montserrat, né? Porque é onde vai ficar a maior parte da ciclovia. Ela pega muito pouco da Apucarana, pega um pouquinho só da Tijuco. Então, eu vejo que tem um grande potencial. E além de deixar a vitrine das lojas livres, né, para a gente observar, conhecer. Eu não conhecia que tinha uma lavanderia lá quando eu fui, barbearias. Então, é uma rua super rica de comércio, mas de comércio que a gente pode chegar. Nós, como ciclistas, como pedestres, tem muito mais potencial do que aquele carro que vai ficar parado, que é de um visitante, de um morador, na frente da sua loja, né? Então, a gente precisa ter esse olhar aberto. Então, só para me apresentar mesmo, falar que sou moradora e ciclista, e gostaria muito, estou aguardando essa ciclovia desde 2016. Participei, como o Ortega falou, da audiência pública lá na Unicid. Então, tudo que falei sobre ciclovias, eu, como moradora da Zona Leste, como moradora do bairro Tatuapé, eu participo e estou presente. Acho que os moradores e comerciantes precisam também estar a par do que acontece na cidade e no seu bairro. Então, agradeço e volto a palavra ao Felipe. Muito obrigado, Márcia. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, o projeto em si, né, que já está dentro do planejamento, né, do Plano Cicloviário da cidade de São Paulo. E eu queria relembrá-los de que quem quiser falar pode colocar no chat que a gente vai abrir a palavra no final, tá? Deixa eu compartilhar a apresentação. Todo mundo vendo? Apareceu aqui. Apareceu? Beleza. Deixa eu só liberar aqui o acesso. Então, hoje... Felipe, tem uma galera do... pequenininha na sua tela para mim, não sei se para todo mundo. Ela fica só na janela do Felipe, né? Tem como ampliar, Felipe, aí a parte da sua apresentação? Senão fica nossas câmeras. Tá, deixa eu fazer uma... Eu vou abrir aqui direto, para só um minutinho. Felipe, eu não sei se você precisa também aprovar as pessoas que estão querendo entrar. Tem uma galera do Tatuapé querendo entrar, tá? Eu tô dando a permissão. A gente está em 25 pessoas agora. Mandei no pedal do Tatuapé, tem bastante gente querendo entrar. Eu vou compartilhar a tela e vocês me falam se fica melhor. Tá melhor? Peraí que tá carregando. Bem melhor aqui para mim. Ficou maior já. Beleza, só carregar aqui eu já começo. Porque no PRES, ele é online, ele demora um pouquinho mais. Então, aqui a gente tem um plano cicloviário, né, que já foi discutido em audiências públicas. Esse aqui é o planejamento para 2028. Então, as linhas vermelhas são a estrutura cicloviária já implantada e as amarelas são as estruturas pretendidas. Então, aqui dá para ver, né, como que no centro a gente tem uma estrutura mais desenvolvida, que se amplia para a Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul, e aqui para a Zona Leste ela acaba ficando um pouquinho mais quebrada, mais defasada, né, o que impede a conexão com outras regiões da Zona Leste. Então, a gente tem essa proposta, essa conexão que tem mais ou menos 2,38 quilômetros.
ela se inicia na Apucarana, vira na Rua Tijuco Preto, e segue pela Monte Serra até chegar aqui ao Parque Serete. E a gente vê que, assim, ela não... as pessoas, geralmente, elas têm a argumentação de que as ciclovias ligam nada a lugar nenhum. Mas a gente precisa pensar no plano macro e ver que ele vai acontecendo aos poucos, né? E uma hora essa conexão existe e as pessoas vão estar mais familiarizadas e vão utilizar a ciclovia, né? O projeto, que é de 2019, a última versão é esse, então ela se inicia aqui no cruzamento que já existe na radial, ela passa aqui em frente, na lateral do metrô Carrão, aqui é o terminal metrô Carrão, e aqui ela passa ao lado, ela tem essa conexão aqui com o local onde a gente tem o bicicletário, né? Deixa eu só liberar aqui o pessoal, gente, perdão. E ela segue do lado direito, ela tem 2 metros de largura, e ela segue por toda a extensão aqui da Apucarana, né, ao lado do Parque Sampaio Moreira, daí ela vira à esquerda na Tijuco Preto, sempre do lado direito, o que preserva, né, todas as vagas de automóveis que existem no entorno do parque. Ela vira da Tijuco Preto na Monte Serra e segue também pelo lado direito e vai por toda a extensão, sempre com o mesmo dimensionamento, até chegar aqui na Rua Nestor de Barros, onde ela chega até o posto de gasolina que existe na esquina e faz a travessia para a Rua Canuto Abreu. Aqui na frente do parque ela muda, né? Ela vai para frente do parque, né? A faixa fica lá do lado esquerdo, até encontrar com a ciclofaixa existente na Rua Nelo Bini. Então, basicamente, o que está sendo feito é tirar, né, as vagas de estacionamento do lado direito e colocar uma ciclovia binária em ambas as ruas. Aqui, a gente tem o mapa de calor do aplicativo Strava, que é um aplicativo utilizado... Um minutinho, gente, perdão, mais uma vez, mas eu preciso liberar as pessoas que estão entrando. O aplicativo Strava, que os ciclistas, né, aqui ele está especificamente mostrando o mapa de calor cicloviário. Então, os ciclistas que têm o aplicativo, eles fazem essas rotas. Então, quanto mais iluminado, mais amarelo, né, a gente vê que é o lugar onde os ciclistas mais utilizam o aplicativo. E a gente percebe que o Tatuapé em si, por ter uma malha bastante reticular, quase todas as ruas, né, são utilizadas pelos ciclistas, né, sendo que aqui na Monte Serra a gente tem uma leve, por conta do parque, ele é levemente mais utilizado, né. Aqui a gente consegue visualizar por que essa rota acaba sendo provavelmente mais utilizada, que é por conta da declividade. Então aqui eu coloquei todas as possíveis rotas que levariam até o parque, até o Serete, e a rota Apucarana mais Monte Serra é a que tem uma inclinação mais favorável, né, uma topografia mais favorável, o que justifica a implantação nessa via. Então, aqui a gente tem o percurso, né? Então, aqui dando um zoom, né? Rua Apucarana, Tijuco Preto, Monte Serra, Nestor de Barros, Canuto Abreu, até a Nelo Bini. E aqui eu tenho algumas fotos. Então, a gente já tem aqui uma conexão, né, pela radial existente. Aqui a gente consegue ver o bicicletário existente, né? Então, essa seria a rota que seguiria, né? Aqui do lado direito. Então, aqui tem algumas fotos, né, de onde seria a rota, sempre do lado direito, para a gente ver que, em termos de até vaga de estacionamento, por conta das muitas fachadas cegas que existem no trajeto, só um minutinho, perdão, mais uma vez, por conta das dos muitos muros e fachadas, a gente a gente tem outras alternativas de estacionamento, além da frente dos lotes onde vai passar a ciclofaixa, né? A gente tem algumas situações aqui, até que é uma garagem de prédio, por exemplo, a gente tem outros comércios que já têm um estacionamento na frente, muitos comércios com placa de não estacione,
Então, aqui mais um condomínio grande que você continua, né, com um grande trecho com vaga de estacionamento. Aqui no mercado VIP, a gente tem a questão da área de carga e descarga, que a gente tem consciência que ela precisa ser revista, né, porque a ciclovia passa pela área de carga e descarga atual. Chegando aqui na rua, aqui a gente já está na Nestor de Barros. Temos aqui um trecho, né, de lotes que são lojas pequenas que vão por onde a ciclovia vai passar, mas essas pequenas lojas têm a opção de vaga na frente delas, né, por conta desse terreno que a gente tem em frente, até chegar aqui no posto, ter aqui a transposição para chegar até o parque. A gente até tinha aqui um ciclista no dia, a gente continua pelo lado direito, migra para o lado esquerdo, onde se conecta na rua Nelo Bini. Ok? Então, visto isso, deixa eu... Tem bastante gente entrando agora, pera só mais um minutinho. Visto isso, né, a gente levanta algumas vantagens observadas, né, que é a possibilidade de novos clientes para os comércios, principalmente aos fins de semana, né, que é quando esse trecho acaba sendo mais utilizado, né, com acesso ao parque, a fachada dos comércios que vão ficar sem obstáculo, a questão dos ciclistas terem uma maior facilidade de estacionar, né, havendo uma infraestrutura, né, um paraciclo pensado para que ele pare em frente aos comércios, alternativa de mobilidade acessível mais segura, pensando, né, na pandemia que a gente está atravessando, então é preferível que as pessoas utilizem mais a bicicleta, a questão do movimento, né, de tornar a cidade mais segura, com mais movimento, mais vibrante. A questão da saúde, né, que o fato das pessoas andarem de bicicleta é um exercício. As garagens também, que sofrem constantemente com obstruções, que o fato de ter a ciclofaixa passando deixa de ter esse problema. A questão de ser uma importante conexão, né, porque ela liga infraestruturas já existentes, né, na Bel Ferreira, na Moca, a própria radial, que em breve vai ser complementada para acessar o centro da cidade. E agora a gente abre, né, para vocês, quem tiver dúvida, fazer questionamentos, sugestões e para a gente falar de próximos passos. Antes disso, eu só queria mostrar para vocês aqui alguns exemplos de ciclofaixas implantadas na cidade de São Paulo, né, e como é que muda, né, já a cara do comércio, quando você coloca um banco, coloca um paraciclo, como fica muito mais agradável, né, é uma outra experiência de cidade mesmo, né. Aqui mais um exemplo. Isso aqui são exemplos em Pinheiros e Vila Mariana, tá? Então, são exemplos de sucesso na cidade. É isso. Eu vou deixar aqui a tela ainda projetada, porque se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir retomando o projeto, tá? Obrigado. É isso, por enquanto. Então, reforçando o Felipe, quem quiser falar, é interessante, é importante que coloque o nome no chat para a gente poder ir chamando as pessoas na ordem que querem falar, principalmente vocês que são moradores, comerciantes da região. E enquanto as pessoas ainda não colocam o nome ali no chat, só para complementar o Felipe, nós, quando fizemos essa conversa, né, primária com os moradores e ciclistas, moradores e comerciantes da região, um a um, a gente foi em todos os comércios, e aí a gente percebeu que muitos comerciantes que reclamavam ou que iam perder a vaga, do outro lado da rua tem muito muro cego, né? Que o Felipe me explicou que ele é arquiteto, que são esses lugares onde tem muro, uma parede grande e que é mais fácil de estacionar. Então, até quando o Felipe mostrou nas imagens, onde tinha comércios pequenos que não tem garagem, aquelas entradas, né, de carro para estacionar, que só conta com uma vaga, né, na frente do comércio, que não é uma vaga, né, é a avenida que as pessoas precisam transitar, não estacionar. Tem muito lugar para estacionar na frente, no outro lado da rua. Então, não vai prejudicar em nada. Até o supermercado VIP, que o Felipe relatou, a gente conversou com
supervisor gerente do mercado, e ele falou dessa parte da carga e descarga, desse problema, mas o próprio supermercado VIP, ele tem muita área para colocar o caminhão dele, tem estacionamento próprio, tem a rua lateral, enfim, tem a própria rua, né, uma serrar na frente onde pode se estacionar. Então, a ciclovia, pelo que a gente observou, não vai afetar, não impacta negativamente em praticamente nenhum dos comércios. E onde principalmente tem prédios comerciais, a gente também conversou com síndicos, e eles reclamavam muito dos carros que estacionam na frente, que obstruem a entrada dos carros, é um problema todos os dias, e a ciclovia vai salvar também esses estabelecimentos. Então, fico aqui convidando novamente quem gostaria de falar. Acho que o Petrillo levantou a mão, então vou dar a palavra para ele. Está sem áudio, Petrillo. Eu tenho que liberar o Petrillo, que estava aberto, estava fazendo ruído. Só um minutinho. Petrillo, eu não consigo te desbloquear, só você consegue. Vamos lá, tudo bem, desculpa, vamos lá. Bom, senhores, eu queria complementar, antes que as pessoas coloquem algumas perguntas, alguns questionamentos. Quando a gente colocou essa postagem chamando as pessoas para essa reunião, tanto nos nossos grupos do Tatuapé de ciclismo, mas também nos grupos de moradores do Tatuapé, algumas polêmicas surgem, né? Natural, hoje em dia, tudo que você posta vira polêmica. Sempre tem um entendido de tudo. E a gente tem que tomar cuidado para que, de repente, uma raiva, um preconceito acabe prejudicando todo o projeto. Uma das coisas que foram colocadas lá, que é bom deixar claro, é que, assim, o pessoal fala, pô, mas vai colocar uma ciclovia até o Serete, e sendo que o Serete não tem ciclovia. Não é para isso, gente. A gente não está pedindo uma ciclovia para as pessoas pedalarem dentro do parque do Serete. A ciclovia é para ligar a outras ciclovias, né? Quando a gente, lá atrás, quando começaram a criar as ciclovias, todo mundo reclamava que, pô, estão criando uma ciclovia que começa na minha rua, não liga nada a nenhum lugar, né? Só que nós temos que entender que isso é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça com várias pecinhas que a gente vai montando, até que vai dando forma, vai criando uma imagem, né? Hoje, se você pensar na ciclovia que a gente tem, por exemplo, na Paulista, imaginem vocês retirando essa ciclovia da Paulista hoje em dia. É impossível. A da Paulista, da Faria Lima, etc. Então, assim, quando a gente fala nessa questão de criar novas rotas, é para conectar a outras ciclovias já existentes. Essa ciclovia que já existe ali perto do Shopping Anália Franco, é estranho, porque você sai ali da Abel Ferreira, de repente você para do nada, e você não tem para onde ir. Então, é justamente para você conectar a outras ciclovias, né? Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria deixar claro aí para todos, né? O segundo ponto que eu percebo é que existe um preconceito muito grande com o ciclista, né? O ciclista, ele tem aquela fama de ser o pé de chinelo, o coitado que não tem dinheiro nem para comprar um carro, o coitado foi lá e comprou um ônibus, uma bicicleta. Às vezes ele tem condições muito melhores do que muitos empresários, tá? Eu falo isso porque tem pessoas que vão na minha loja, tem a loja de bicicleta. As pessoas que eu atendo são pessoas do bairro, são pessoas com um poder aquisitivo muito bom. São pessoas que compram bicicletas acima de R$3.000, né? É tranquilo isso para essas pessoas. E são pessoas que muitas vezes elas compram, aí dá um mês ela vai lá na loja e fala, pô, eu queria tanto estar andando mais, mas eu não consigo porque eu tenho medo de andar. Eu preciso de um lugar seguro para andar. E aí você vê essa pessoa, de repente, ficando depressiva porque ela não consegue praticar um esporte. Você vê essa pessoa insegura, que ela tem medo de sair na rua e ser atropelado. Então, você causa uma série de problemas pela falta da ciclovia, né? Então, a gente tem que acabar com esse lance de que o ciclista é um pé de chinelo, que ele não consome, que ele não vai contribuir para o comércio local. Isso é falácia, tá? Isso é comprovado com todas as pesquisas, não só aqui em São Paulo, no Brasil, como no mundo inteiro, que o ciclista, sim, tem poder aquisitivo.
né? É claro que ele não vai parar ali para comprar uma Ferrari, que está ali na esquina da Emília Marengo para ser vendida. Mas ele vai comprar um lanche, ele vai comprar um suco, ele vai comprar um sapato, um tênis, uma roupa, ele vai fazer o dinheiro girar, né? É isso que a gente precisa. E acho que o ponto também que é bem importante que vocês colocaram aí, é que quem tem comércio e que tem uma vaga na porta, sabe o quanto é difícil. A hora que você chega para trabalhar, alguém deixou o carro lá, né? Parou o carro, foi trabalhar lá na Avenida Paulista e volta às 7, 8 horas da noite para pegar o carro e ir embora. E aquele cara deixou de... Primeiro que um carro atrapalhou a fachada dele, né? A visualização do negócio dele. Outras pessoas poderiam estar entrando ali. Então você evita que esse tipo de coisa aconteça, de pessoas estarem ali, ó. Colocou um navio, estacionou o navio, vai embora e larga lá na frente da sua loja e você não pode fazer nada. Então tem muitos aspectos positivos com essa criação é uma pequena ciclovia por enquanto, né? Mas eu entendo que isso dando certo vai motivar as pessoas a criarem cada vez mais. A gente tem a possibilidade, por exemplo, da Salim Maluf poderia ser uma rota de ponta a ponta de ciclovia, né? Então isso vai dando, encorajando as pessoas para que cada vez mais que lutem por isso, né? Então essa é a ideia aí, isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bom, Fábio. Justamente, né, essa questão da gente criar a cultura, né? Porque às vezes a gente faz uma análise sobre o existente, né, o que a gente vê hoje, mas a gente tem meio que fazer uma projeção para o futuro, né? Pensar um futuro melhor, né? Não se contentar com o que temos, né? Pessoal, eu coloquei um link da apresentação aqui no chat, tá? Vocês conseguem acessar, como ela está online, vocês conseguem acessar e rever o material que eu mostrei para vocês. Alguém mais quer falar? Alguém tem alguma posição para... Diego, pode falar, Diego. Opa, licença. Então, sou Diego, sou morador aqui do bairro, também tenho comércio. Meu comércio fica do lado ali, tem dois lados aqui do Tatuapé. Eu moro do lado da Celso Garcia, que é um lugar ainda bem utilizado por ciclista, mas não tem estrutura ainda do lado de cá. Estou torcendo para ter a estrutura lá e depois vir para cá. E a minha dúvida, assim, eu sempre andei de bicicleta, tudo, nunca me liguei muito nesse processo, e eu fico em dúvida como que a gente, como comunidade, ajudaria mais a acelerar, né? Porque, assim, a gente fica numa burocracia para fazer 2 quilômetros, que seria muito útil para o ciclista, mas eu realmente não tenho informação, não sei como a gente pode apoiar melhor isso aí. É só essa a minha dúvida. É iniciante. Maravilha. Falar, pode falar, Márcia. Diego, muito prazer, legal te conhecer. Temos várias formas de você participar. A primeira delas é assim, você como ciclista está convidado para fazer parte do coletivo Bike Zona Leste. Nós não somos, diferente do Pedal Tatuapé, nós não somos um grupo de pedal, somos um grupo de conversa, de movimentação. Então a gente fala com a prefeitura, a gente fala com os moradores, a gente tenta ter essa conversa com todo mundo para poder implantar mais segurança para a gente. Então é um primeiro passo você entrar para o nosso coletivo. Não é nada, você não vai ficar, é mais um compromisso. Vai ser um prazer mesmo para você e para a gente. Outra forma que, assim, entrando no nosso coletivo, a gente é muito ligado no que está acontecendo com a cidade. Então, é até legal você perguntar o que poderia fazer. Nós temos um passo hoje super importante, espero que tenha mais gente para falar, mas nós temos um abaixo-assinado para essa ciclovia acontecer. Então, a gente já tem 500 assinaturas, deve ter passado disso. A gente... Foi ontem, né, Felipe, ou anteontem que a gente lançou, e já tem 500 assinaturas, gente. Isso, aproveitando, coloquei o link no chat. Perfeito, está aqui o link no chat. Então, Diego, Renata, todo mundo que está participando, Ortega, Fábio, o Petrilo já também apoiou nessa divulgação. Então, por favor, assinem o abaixo-assinado, né, para pressionar realmente a prefeitura. É uma ciclovia que já está planejada, gente. Desde 2016, teve essa pressão dos moradores e comerciantes que não entenderam, como o Ortega falou, não entenderam bem o que era esse plano, né, como é que ela ia funcionar, e aí teve essa pressão e o que aconteceu? Adiou a implantação dessa ciclovia. Então, é uma ciclovia que está desde 2016, desde a gestão anterior. Nessa gestão também está planejada, está dentro do plano cicloviário. Aí o que eu digo para todo mundo, ela vai ser implantada. O que aconteceu foi, ficaram postergando, né, pressionando para não acontecer,
e aí só adiou a implantação dela, mas até o final da gestão ela vai ser implantada. Né? Então, a gente uma coisa que eu acho importante acrescentar, Márcia, a gente tem que pensar na lógica da CET, que é quem de fato implanta, né? Eles têm uma meta de tantos quilômetros. Eles vão implantando onde é mais fácil. Se eles chegam numa região e tem resistência, a tendência é que eles desistam e vão para o lugar onde a população quer que aconteça. Né? E nessa, o Tatuapé vai ficando para trás. E é uma conexão muito importante, né? Por isso que a gente está trazendo para a discussão. Quem pediu foi o Leonardo Machado Magro. Tá aí, Leonardo, pode falar, fique à vontade. Leonardo? Oi, desculpa, acabou a bateria do meu computador aqui, deu uma pequena falha na minha câmera, bem na hora que eu ia falar. Bom, pessoal, boa noite, eu estou aqui representando o Toninho Vespoli, que foi convidado para a reunião. Ele tinha uma live hoje, infelizmente não pôde participar. Eu subscrevo aqui tudo que foi falado pelo pessoal, pelos bikers. Eu moro na Lapa, na verdade, não moro aí na região leste, mas acompanho o plano de mobilidade, o plano cicloviário e outras questões que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que essa questão da ampliação, né, da mobilidade ativa na cidade, ela vem sendo discutida já há muito tempo, né, do ponto de vista legislativo, desde da política municipal de mudanças climáticas, que foi em 2009, ela já tinha um eixo totalmente ligado à redução das emissões de gases de efeito estufa a partir da ampliação da utilização da bike, de andar a pé pela cidade. E isso foi sendo ampliado, né, no plano diretor, que a gente vai ter uma revisão esse ano, também foi muito bem colocado isso, né, que no zoneamento da cidade, no próprio plano de mobilidade e no plano cicloviário. Então a gente tem as políticas públicas bem estabelecidas e essa questão da mobilidade ativa ela está muito bem dita, né, no ponto de vista de planejamento, mas a gente percebe que na hora de implantar existe uma dificuldade muito grande, né? Esses planos são muito bem planejados, mas a implantação fica um pouco aquém. Então, eu quero colocar aqui um mandato à disposição para fazer qualquer tipo de interação com a prefeitura, né? Se precisar cobrar alguma coisa, a gente está super à disposição para ajudar e a gente super apoia a causa. O Toninho é da região, né? Luta pela região e a gente está super à disposição. Reforço aí a questão da revisão do plano diretor da cidade, né? Agora, nesse ano, ali, se os coletivos aqui presentes tiverem interesse, tem uma luta muito grande, né, pedindo o adiamento dessa revisão nesse momento de pandemia, né? Até porque a gente não sabe essa realidade da cidade, realidade urbana que a gente vai vivenciar pós-pandemia, a gente ainda não tem esse diagnóstico, então fica muito difícil a gente fazer mudanças no planejamento da cidade durante o processo de pandemia. Então, vou colocar um link aqui, se vocês tiverem interesse em assinar esse movimento, que é da sociedade civil, a gente só está apoiando, que é o movimento São Paulo, Frente São Paulo pela Vida, né, que uma das questões é o adiamento da revisão do plano diretor. Então, reforço aqui que a gente está à disposição para ajudar aí nessa luta. Já faz muito tempo que está planejado, né, então acho que está na hora de começar a implantar essa ciclofaixa. Um abraço. Show, muito obrigado, Leonardo. Ótima fala. Essa questão do plano diretor também está sendo bem discutida, né? Está tendo uma pressão grande para ele acontecer, né? O mercado acaba fazendo uma pressão muito grande para fazer as mudanças que os favorecem. E, de fato, a gente não sabe como que a cidade vai acabar, a dinâmica da cidade vai acontecer nesse momento de transição, né? De pandemia. Muito bem colocado. Mais alguém deseja falar aqui na reunião? É só abrir o microfone e falar, gente. Não precisa... Pelo chat... Se nenhum morador mais for falar... Acho que a Vera... A Vera, né, colocou isso que eu ia falar, Felipe, claro. Oi, gente, boa noite. Oi, Me Vera, desculpem. Eu estava procurando o chat, eu não achava de forma alguma, mas estou aqui.
Eu sou a Vera, eu sou assessora da vereadora Edir Salles, eu sou moradora do bairro do Tatuapé há 30 anos, né? E conhecemos bastante as problemáticas da região, o comportamento dos moradores, dos comerciantes, tal. E eu ouvi, fiquei muito feliz com os feedbacks de vocês, com os pontos de vista que vocês esclareceram aí, porque para mim enriqueceu bastante. Te falo com toda sinceridade, existe um estigma em cima das ciclovias, tá? Isso eu acho importante vocês terem essa ciência, se é que já não tem. A questão do abaixo-assinado, que a Márcia citou, é fundamental. Porém, tem que ser um número bastante grande, 500 de ontem para hoje é um bom número, mas você tem que ter um número maior. Por quê? Porque eu moro aqui há muitos anos, eu conheço muito o povo do Tatuapé. É um povo que eu me incluo dentro também, né, porque eu estou aqui, de muita opinião, sabe? E como criaram essa questão dessas implantações na última gestão, na penúltima gestão, né? Na penúltima gestão, a rodo, sem um planejamento, acabou tendo muitos problemas e desgaste e falta de credibilidade. Então, o que eu poderia sugerir a vocês é o seguinte: primeiramente, a gente marcar futuramente uma nova conversa, e antes de mais nada, eu acho que seria importante vocês sinalizarem a associação comercial. Nós temos uma associação comercial na Apucarana, eu não sei como é que está sendo as reuniões deles, eu sei que eles se reúnem, e bate um papo com eles, né? Porque eu acho que eles podem ajudar, mesmo porque são líderes e são formadores de opinião, né? E, assim, a Monte Serra, isso eu falo agora enquanto moradora, a Monte Serra eu acho uma boa, sabe? Eu acho uma rua que daria certo, é muito diferente da realidade da Apucarana. Eu acho que daria certo, mas vocês vão ter que construir essa cultura no bairro, tem que ter amizade com as pessoas, porque, gente, se não fizer dessa forma, eu acho que vai ser difícil implantar, entendeu? Porque ficou muito difícil a questão da ciclovia, é aquilo que vocês falaram. Ah, porque liga nada a lugar nenhum, sabe? Só as coisas negativas, não vê o lado positivo que vocês citaram aí, entendeu? Mas eu acho que é um bom momento, né? Nós estamos começando um mandato aí de 4 anos, estamos ainda no 4º mês, acho que vocês começaram bem, né, no momento certo, a vereadora está à disposição, ela é professora de educação física, então eu acho que a gente está aqui para contribuir, mas eu tenho que te falar para vocês a verdade, né, eu estou no bastidor da política há muitos anos, moro aqui, e eu acho que vocês têm que conversar, sei lá, bate um papo lá na Polícia Militar, vai fazendo amizade, você entende? Vai ouvindo os feedbacks e apresentando o feedback de vocês também, porque às vezes, quando vocês não têm, quando a gente não tem um outro feedback, você escuta só um lado, né? E o que vocês colocaram aí, eu acho que contribui muito para a gente implantar essa ciclovia aí na Montserrat, viu? Vera, muito obrigado. Acho que a Márcia também pode falar isso. A gente foi surpreendido muito positivamente nas conversas que a gente teve presencialmente, porque a gente achou que a gente teria muita gente contra. E foi engraçado assim, porque o que a gente teve, assim, quais foram as reclamações, né? Uma foi de um dos atendentes falando justamente da questão de que a ciclovia é utilizada por trombadinha para roubar pessoas, né, que é uma visão preconceituosa. Outra era uma senhora que tinha vagas de estacionamento na loja dela, mas ainda assim ela era contrária à ciclovia, não entendemos bem por quê. E a questão da carga e descarga. Foram basicamente 4 pessoas que se posicionaram contra. Todas as outras, foi engraçado. A gente teve situações de pessoas que meio que falaram, do jeito que a coisa tá, pode fazer, que não vai nem piorar nem melhorar a minha vida. Mas a gente teve muita gente a favor, falando, eu sou ciclista, para mim vai ser ótimo, que eu moro em outras regiões da Zona Leste e vou conseguir utilizar para vir trabalhar. Então, assim, nos surpreendeu bastante. Se a Márcia quer falar? Quero. Até aproveitar a fala da Vera e pedir para você você que é assessora da Edir Salles, a gente já tivemos muitas conversas com a Edir em audiências, e ela se mostrou nessa gestão muito presente para as ciclovias, né? Ela se mostrou realmente positiva, né? Então,
já que você, Vera, mora aqui na nossa região, já gostaria de depois ter o seu contato. Acredito que hoje eu falei com a Marta, ela que Isso. Uhum. Então, assim, fique com o meu contato. Eu gostaria muito de nós, ciclistas, né, e moradores aqui da região, ter essa aproximação com você, porque, como você falou, tem que fazer amizade, e você é uma grande influenciadora aqui local, como moradora, como assessora, né, da vereadora. Então, eu conto muito com você até para ser uma influenciadora para o bem das ciclovias. Isso mesmo. E vocês foram até a associação comercial ou não? Não, da Apucarana não. Acho que estão fechados ainda, né? A gente falou diretamente com os comerciantes. A gente foi em cada comércio. Em cada comércio falamos com quem estava, né? Tinha alguns que ou o proprietário não estava, mas a gente deixou nosso contato, pegamos os deles, mandamos o link. Então a gente conversou com os comerciantes impactados realmente pela ciclovia. Mas é importante sim a gente conhecer e conversar com essa associação dos comerciantes. Eu acho que é legal. Dessa sua ponte, gostaríamos de aproveitar a sua ponte, tá bom? Olha, gente, eu tive uma participação, claro, né, sempre em paralelo, porque nós temos um olhar bastante macro para várias ações. Então, o que acontece? Na época, foi a implantação daquelas estações do Bike Sampa, vocês se lembram? Que era do Itaú? Uhum. Pronto. Então, também teve muito problema, porque o Bike Sampa pegava tantas vagas, tal. Mas eu achei muito legal a forma que o Itaú fez antes de implantar. Ele falou com todo mundo, como vocês estão fazendo, né? Então, eu acho que a gente pode contribuir com essa experiência que eu vi, sabe? E colocar as claras, ir na associação, marcar um dia. Eu imagino que daqui a algum pouco tempo, vamos calcular em um mês, volte presencialmente, com uma redução de pessoas, lógico, mas eu acho que é legal vocês enfrentarem de frente, vamos conversar, pessoal, vamos olhar todo mundo junto. Por quê? Porque a associação comercial, ela tem as linhas, né, ligadas ao comércio muito estreitas, e eu acho que eles podem colaborar bastante com vocês. E mesmo se tiver algum feedback negativo, vocês rebatem, eu acho que tem que construir junto. Né, porque aí evita aquela questão de, vamos tirar isso, aí começa a colocar faixa. Vocês conhecem, né? Vocês sabem como funciona, vocês são ciclistas, vocês sabem que não é tão simples implantar uma ciclovia. Mas eu acho que vale como um conselho, né? Vocês terem essa agendinha, assim que voltar as coisas presenciais, e bater um papo, né? Falar, vamos conversar todo mundo, de cabeça fria, vamos pensar nisso. Eu acho que eles são a favor da pujança, né? E vocês estão dizendo que tem condição das pessoas virem a frequentar os comércios, vamos lá, vamos conversar, não é verdade? Eles também têm que enxergar como uma nova oportunidade, né? Um novo cliente que está chegando, né? Agora, principalmente agora, que as pessoas estão com dificuldade de fazer exercício físico, essa rota sendo consolidada certamente vai ser utilizada para as pessoas se exercitarem. Isso. Né? Então, a gente vê com muito otimismo, né? A implantação desse trecho. Legal. Vera, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, viu? Um abraço. Estamos à disposição também. Abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Se ninguém mais for falar, eu gostaria de falar também, Felipe. Pode falar, João. Então, só não tem mais ninguém aí para falar pela primeira vez? Ou... Eu acredito que não. O senhor Dalton fez um sinal. Não, mas pode falar, João. Depois eu falo no final. Tá bom. Eu queria só levantar um ponto que, pelo que eu entendi, Felipe, o fluxo ele não é afetado porque ele vai ocupar justamente uma faixa que hoje é usada de estacionamento, certo? Então, absolutamente nada de fluxo vai ser afetado. Eu queria saber se tem alguma previsão de recap, porque geralmente quando fazem uma ciclofaixa, eles têm feito hoje um recap do trecho da faixa, e a Montserrat, ela está precisando urgentemente de um recap. Talvez a gente possa usar isso como já um pretexto para pedir o recap da Montserrat inteira, porque foi feito na Antônio de Barros, foi feito na Itapura, e a Itapura nem estava ruim. Talvez seja uma oportunidade para a gente conseguir um recap aí para Montserrat, apesar dela ter um problema de afundamento em alguns pontos aí por causa do rio que tem embaixo, né, das galerias e tal, mas eu acho que a gente pode tentar conseguir alguma coisa nesse sentido e aproveitar e melhorar ali a via como um todo, nesse ponto. E eu acho também que a gente pode depois discutir uma forma de aproveitar
à frente do céu que tem aqui, no território céu, mas isso a gente conversa depois para ver se tem uma alternativa. Perfeito. Eu estou um pouquinho ocupado atualmente, mas eu vou com vocês também falar com os comerciantes, com os moradores. Tá? A gente pode fazer uma via crucis aí conversando e explicando, porque esse diálogo ele é importante. As pessoas Sim, têm que... quanto mais gente, melhor, né? Defendendo, melhor. Legal. Obrigado, João. Obrigado. Dalton. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Eu sou o Dalton Gaia, sou gerente de planejamento da CET, sou responsável pelo plano cicloviário da cidade de São Paulo hoje, né? Que implantou hoje chegam a 179 quilômetros de redes cicloviárias novas, das novas conexões, né? Que era a meta 2020. Eu gostei muito, muito mesmo desse diálogo que vocês resolveram trazer junto à sociedade, né? Como atender tantos atores, né? Numa cidade tão complexa como a nossa, onde as pessoas ficam buscando justificativas para qualquer perda que ele venha a ter no comércio, ou como pessoa, ou como entidade representante de qualquer área, né? Como buscar resposta para todas as perguntas e todos os problemas que eles terminam colocando em cada projeto que a gente tenta colocar na cidade de São Paulo. Claro que quando surgiu a oportunidade de fazer, eu vim para cá para fazer esse plano cicloviário da cidade de São Paulo, né? Eu pensei em fazer uma coisa um pouco maior do que a gente vinha fazendo. Quer dizer, eu não é criticar nenhum plano anterior, longe, né, de mim querer criticar qualquer plano anterior, se teve planejamento ou não teve, né? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: esse plano foi muito planejado, de fato foi muito planejado, e está acontecendo devagarzinho, foi sendo construído junto com a sociedade. Algumas das ciclovias, das partes das redes, né, ou ciclofaixas que foram implantadas, tivemos problemas do tipo Luiz Góes, né, por exemplo, que teve um problema que está em discussão aí, né, que vai ser implantado, vai ser solucionado. Cada problema que vai surgindo, a gente vai dando resposta aos problemas que vão surgindo ao longo dos problemas que estão colocando. Lá no caso, acho que alguém até citou aí que teve o problema de uma escolinha lá, vai ser revisado o projeto, vai ter oportunidade, sim, de fazer o embarque e desembarque da criança. É uma construção, né? Acho que é isso que a gente precisa compreender. O plano inteiro foi uma construção e cada ciclofaixa, cada ciclovia que está sendo feita, ela está sendo construída, e eu, pessoalmente, tenho feito essa conversa com os moradores, com as associações, eu tenho participado de uma forma bastante transparente, bastante aberta, com o objetivo de dar solução aos problemas que surgem. Lógico que eu entendo que o poder público não é capaz de solucionar todos os problemas que vão surgir, mas ele tem que dar respostas e solucionar a maior parte deles, com toda certeza. É lógico que eu não vou resolver o problema do comerciante. Ele achar que, porque ele perdeu a vaga dele na frente da loja dele, ele vai fechar o comércio dele. Isso não é verdade, porque o comerciante sabe que aquela vaga não é dele, né? Ela pertence ao poder público, então qualquer pessoa pode estacionar o carro lá às 7 horas da manhã e tirar às 8 horas da noite. Então, isso sim, ele está perdendo a vaga dele. Ele acha que não, mas dessa forma, sim, ele está perdendo a vaga dele, ou ele mesmo estaciona o carro dele e fica lá o dia inteiro ocupando aquela vaga, que são esses dois casos que ocorrem no comércio. Eles têm consciência disso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: claro que precisa se pensar num projeto maior, né? Não é falar
O meu sonho, né, eu sou arquiteto também, tá? O meu sonho como arquiteto, como planejador, é que essas ciclofaixas todas um dia sejam ciclovias, né? Que ele se transforme num espaço onde as pessoas, de fato, possam compartilhar, né? Tudo que está acontecendo ali. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que em algumas cidades, o mundo está acontecendo isso, em muitas cidades aí fora, eles simplesmente ampliam as calçadas e uma parte dessa calçada é ocupada pela ciclofaixa, ou ciclovia, né? Então, e esse espaço ele é respeitado de uma forma onde o pedestre tem o espaço dele e o ciclista tem o espaço dele. Consegue resolver isso em todas as partes da cidade? Lógico que não. Tem lugares que ele vai ter que ser compartilhado de fato. É o mesmo espaço para os dois passarem ao mesmo tempo. E tem que haver um respeito. Então, o que se busca, de fato, é uma construção de uma cultura onde as pessoas enxerguem o outro como parte da sociedade que ele tem que respeitar. É fácil isso? Não é fácil, é uma construção mesmo. Acho que é a Vera que falou, né? Que construiu esse espaço junto. Sem dúvida nenhuma, esta solução que vocês estão dando de ir ao comerciante, conversar com o comerciante, ir até onde está o problema, né? E ficar de frente com o problema e dar resposta a esses problemas, é o melhor caminho. É o caminho que nós, da CET, nós estamos buscando. Em cada problema, cada ciclofaixa que tem, a gente vai até o local, faz uma reunião e tenta solucionar os problemas. Infelizmente, não conseguimos resolver todos eles. Mas, com toda certeza, a maior parte deles eles são resolvidos. Então, o sonho é que um dia esta ciclofaixa seja ampliada a calçada e por ela transite a bicicleta e talvez devolva até o espaço para o veículo estacionar lá do lado. Mas e a resposta? O veículo estacionado na porta de uma loja é a verdadeira resposta para o comércio? Eu acho que não é. É que um veículo parado na porta, ele impede a visibilidade da loja dele, com toda certeza. Quem passa de carro não consegue enxergar o que ele tem na vitrine. Então, é uma construção de uma cultura. Isso vai depender de grupos como vocês, de grupos que eu participo, eu me coloco no meio deles como representante do poder público. E é claro que isso vai gerar uma mudança de comportamento. Você vai em países como a Holanda, é inimaginável que um dia se tornaria um país onde todas as pessoas, de fato, utilizam a bicicleta como modal, né? Nós estamos vivendo o que a Holanda, esses primeiros 8 anos de plano cicloviário, que vamos dizer que que ele realmente cresceu, nós estamos vivendo o primeiro ano da Holanda agora. Lá no início, que é uma construção mesmo. Vai ser fácil vencer todas as batalhas? Não vai ser fácil. Mas nós temos que nos colocar e fazer tudo isso com responsabilidade, porque é essa que é a questão. Tem muitos atores, e todos os atores têm que ser respeitados. Tem o pedestre, tem o ciclista, tem o automóvel, tem o ônibus, e tem todos os outros que participam desse trânsito da cidade de São Paulo e dessa mobilidade ativa. Claro que meu filho mora no Canadá, né? E ele pedala. A primeira providência dele, quando ele chegou há 8 anos atrás no Canadá, foi comprar uma bicicleta, porque ele descobriu que a bicicleta, de fato, é respeitada. Então, na verdade, se construiu isso, o respeito. Então, ele anda na faixa de ônibus, ele sabe que ele não vai ter problema de segurança andando na faixa de ônibus. Então, o que eu estou falando de processo construtivo é exatamente esse. Quando se conquista um espaço, seja ele qual for, ou da calçada, ou do viário, ele passa a fazer parte da cultura. Eu acho que é isso que a gente está buscando aqui na cidade de São Paulo. E hoje, o prefeito o Bruno Covas, né,
ele realmente ele trabalha com isso. E realmente ele fala nessa direção. É construir uma cidade mais limpa, né? É construir uma cidade onde todas as pessoas, de fato, têm o direito a cada um, nas suas partes na sociedade, e uma coisa com sustentabilidade. E na apresentação do Felipe foi muito claro, né? Todas as vantagens que este modal vai trazer para a cidade de São Paulo e para cada um individualmente. Acho que é isso, né? Eu acho que me coloco à total disposição de vocês aí, né? Desse grupo que está se reunindo aí, que eu fui convidado pelo Felipe para participar hoje, e eu gostei bastante, tá? Do resultado dessa reunião. É que eu não vi aqui ninguém contrário, né? Mas a gente chamou todo mundo, viu, Dalton? Eu sei. Isso acontece mesmo. Talvez alguns tenham entrado e tenham até saído, que se viram... Intimidados, né? Pode ser. Não é possível, mas assim, o que eu e a Márcia podemos te falar é que a gente esteve, né, com os comerciantes e a grande maioria ou é indiferente ou é a favor, né? Eu acho que a gente pode, né, considerar esse trecho de ciclofaixa, se você quiser vir com a gente junto com você conversar com os comerciantes, usar ele como um case para a gente conseguir fazer essa implantação, né, considerando que a gente já iniciou essa conversa. Né? Está muito claro o seguinte, né? Muitos falaram, não sei exatamente quem falou, mas faz parte do processo de construção mesmo. Quando foi implantado, era um pedacinho de uma ciclofaixa em algum lugar, que parecia que não ligava nada a lugar nenhum. Eu vou dar notícia para vocês. Tem 2 processos de concorrência pública que estavam lá no Tribunal de Contas. Nós estamos dando as respostas que estavam sendo... Tinha questionamento do Tribunal de Contas, né? Eles saíram do Tribunal de Contas, então foi autorizado, né, a dar continuidade. Então, a Radioleste está num deles, né? Então, rapidamente, agora, a Radioleste será implantada, né? Vai ter uma concorrência aí, e será implantada. Então, essa é uma notícia boa para este caso, que parecia que estava desconectado, né? Então, porque ela com toda certeza, cada vez que você conecta o seu... Eu tenho colocado o seguinte, hoje até à tarde eu fiz uma reunião bem longa, né, falando sobre rotas cicláveis. A rota ciclável é aquela que você desce do seu prédio, do seu apartamento, da sua casa, vai para a ciclofaixa, e dá uma volta de 5 quilômetros. Você entra de um lado e sai pelo outro. Ou seja, ela está toda conectada, e este anel cicloviário, vamos colocar assim, mini anel cicloviário, ele está conectado a outra rede cicloviária. Então, te dá oportunidades de realmente usar ela como lazer, como esporte, como exercício, ou fazer, porque é isso que está acontecendo agora, as pessoas estão saindo para fazer compras de bicicleta. Isso é cada vez mais constante. Eu sou o autor do projeto da Avenida Rebouças. Vocês não têm ideia a dificuldade que eu tive de implantar isso na Avenida Rebouças, mas implantamos, está lá. Com todos os problemas que deram, ela foi implantada e foi um sucesso. Que hoje, toda aquela resistência que nós tivemos no início, hoje virou uma coisa boa para todo mundo. E eu acho que é isso que vai acontecer em cada ciclofaixa que vai implantando, né? Então, é lógico que sempre esta rede vai depender do uso. Se ela tiver uso, quanto mais utilizada ela for, mais bem aceita ela vai ser pela sociedade e por todas aquelas que estão em volta. E mais essas pessoas vão querer a ciclofaixa na porta da casa dele. Porque é o filho que ele dá uma bicicleta, ele vai falar, meu filho vai andar de bicicleta hoje, e ele vai andar numa rede onde eu tenho absoluta certeza que ele está seguro. Porque é esse que é o verdadeiro propósito de uma rede cicloviária, é dar segurança para as pessoas que estão pedalando naquela rede. Esse é o verdadeiro objetivo do trabalho, né? Então, e dá oportunidade da pessoa de se movimentar, né? Se deslocar
de uma forma que ele não depende do carro, não depende do estacionamento, não depende absolutamente nada, depende dele mesmo. Tem tudo para dar certo. Essa que é a verdade. Né? Já deu certo, eu posso dizer isso. Hoje são 680 quilômetros de ciclovia na cidade de São Paulo. Já somos a maior da América do Sul. Já ultrapassamos Bogotá e Brasília. Brasília estava com 500 quilômetros, né? E Bogotá com 550. Já ultrapassamos os dois. Então, se tudo der certo, no final do ano teremos mais 150 quilômetros. As pessoas falam, mas você está falando de números, né, de metas. Essa meta, ainda não, esse número é um número que está sendo pensado ainda, não necessariamente estes são 150 quilômetros, mas é um número que está sendo pensado. E é claro que o objetivo, as pessoas falam, a meta não é um número. O número é um objetivo que você tem. Né? Olha, eu tenho que ter um número, eu tenho que ter os quilômetros para poder colocar um orçamento em cima disso aí. Como é que eu vou fazer o planejamento do orçamento se eu não tiver quantos quilômetros eu vou implantar? Então, o número é só por conta disso. E não é atender uma medida política, não é, eu acho que até a Vera falou aí, não é uma coisa aceitável muito politicamente. É verdade. Porque será que ciclofaixa dá voto? Essa que é a pergunta, né? Será que a ciclofaixa dá voto? Hoje não. Quer dizer, ontem não. Hoje talvez dê. Eu vi lá uma candidata a vereadora que saiu aí com 26 mil votos. Ela é uma ciclista ativa, né? Teve 26 mil votos. Então, isso começa... É assim que funciona, né? É uma construção mesmo. Uma construção de um plano, uma construção política, uma construção de um sistema que termina interligando todos os outros modais. Porque essa que é a função dessa ampliação da mobilidade ativa. Né? A verdadeira função é essa, onde eu consiga me conectar com qualquer outro modal. E é isso que a gente está buscando. Né? Acho que eu falei demais, né? Show, imagina, sua fala foi ótima, Adalton. Acho que ela resumiu bem, né, toda a nossa conversa. Queria te agradecer muito a sua presença aqui para acompanhar aqui o nosso trabalho, né, que foi um trabalho difícil, né, de juntar as pessoas para vir falar, mas a gente está super empenhado aí em fazer e começar por essa ciclofaixa, mas a gente desenvolver aqui o sistema cicloviário do Tatuapé. Pessoal, já passamos aí um bom tempo, né, do nosso horário. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Eu vou colocar de novo aqui o link, tá, para o abaixo-assinado. Se vocês puderem contribuir, ajuda muito. A gente já tem mais de 500 assinaturas. Eu estou disponível aí para quem quiser entrar em contato comigo. Acho que meio que todo mundo aqui já tem o meu contato, que eu chamei todo mundo. Mas fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida ou mandar qualquer sugestão. Tá? A gente vai ter outras rodadas, né? Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Boa noite, meu nome é Márcia Brasil. Boa noite. Eu sou moradora atualmente aqui na Zona Leste. Eu morava na Zona Norte, na Casa Verde, ao lado da Brasleme. E ali na Zona Norte teve uma implantação de ciclovias conectadas. Legal. E aqui na Zona Leste fiquei bem contente, porque quando eu mudei para cá, mudei do lado da Águia de Aia, e eu já vim acompanhando o plano cicloviário, porque eu trabalhei na prefeitura, e como eu era jornalista na prefeitura, eu ajudei muito na questão da comunicação e das implantações das ciclovias. No começo, né, isso em 2014, e a nossa luta bem antiga lá na região da Zona Norte e tal, né? E eu fiquei bem feliz quando eu mudei para cá, porque com a implantação da ciclovia aqui na Águia de Aia, os moradores aqui do meu prédio, eu avisei para todo mundo aqui, né, sobre a futura ciclovia que estava chegando aqui. E a gente já tinha um bicicletário, e aí os moradores ficaram super empolgados e agora estão comprando bicicletas, o bicicletário aumentou. Então, assim, essa é uma tendência, porque
conforme as ciclovias elas vão se conectando e vão facilitando para que as pessoas possam utilizar, porque eu, por exemplo, eu uso para trabalhar, para estudar, para fazer compras, e eu só não tive condições de carregar o meu filhotinho, que hoje já está com 16 anos, 1,80 m, mas eu queria ter uma cadeirinha para ele no comecinho. Então é isso, eu acho que as pessoas precisam realmente rever essa parte sobre o que o Dalton falou. A minha irmã mora na Espanha, lá todo mundo usa bicicleta. Então, assim, as ciclovias, elas são conectadas. E ela mora numa uma cidade litorânea, que não é, assim, próximo de Madrid, né? Que é um dos pontos mais fortes, né, em relação às implantações das ciclovias. Mas as cidades estrangeiras, elas, quando as pessoas vêm para São Paulo, elas começam a entender que a cidade está crescendo e elas sentem essa necessidade. E eu até coloquei aqui, se tem alguns pontos, se vocês quiserem dar uma olhadinha, antes que feche o canal, porque as informações elas são apagadas, sobre uma pesquisa que foi realizada em 2014, antes da implantação do governo Haddad aqui das ciclovias, as pesquisas com a prefeita de Nova York, que teve uma dificuldade imensa com os comerciantes, que entraram em choque, e aí no começo eles começaram a perceber que o comércio teve um aumento significativo de quase 50% nos seus negócios. Então, essa é a tendência. O impacto, no momento, para os comerciantes é difícil, mas é questão de paciência de todos, e eu achei muito bacana, Catelane e Márcia, essa conversa que vocês tiveram prévia com os comerciantes, isso é muito bom. E é uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo aqui, com algumas ciclovias que a gente tem dificuldade, de repente, para que os comerciantes comecem a entender essa necessidade da infraestrutura, dos seus negócios, inclusive da segurança. É isso, gente. Boa noite, muito obrigada pela atenção. Bom, gente, obrigada a todos. Obrigado, Márcia. O Felipe já estava finalizando. Márcia, né? pode finalizar você também agora. É super importante essa visão, né, de alguém que é usuário das ciclofaixas, né, da Zona Leste também. É muito bacana. Muito obrigado, Márcia. Agora, a outra Márcia, pode finalizar. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, pela fala. Ah, não está falando? Não está ouvindo? Tá, né? É que a Renata fez assim. Ah, tá. Pela fala de todos vocês, Dalton, Ortega, cada um que falou, pela também assinatura do Diego, da Renata, da Márcia, e espalhem esse link para todo mundo que vocês conhecem, né? Principalmente vocês que são... O pessoal da Zona Leste que vai utilizar, né? Pensa as pessoas. Isso. Desculpa, gente, às vezes eu posso atropelar porque meu áudio está meio atrasado. Chega essa hora, tem muito metrô passando e trem aqui perto de casa. Mas é isso. Agradecemos cada um de vocês. Esperamos, Dalton, que depois dessa conversa, amanhã já esteja aqui a ciclovia. Aqui passando na frente da minha casa, aqui na Apucarana, para eu chegar. Sou louca para ir até o Shopping Anália, gente, adoro aquele shopping. Quero também visitar pessoas utilizando a Abel Ferreira e o Parque Serete, obviamente. E uma coisa muito legal, Dalton, quando você falou da radial, da continuação, isso é a minha grande luta pessoal. Eu só falo dessa radial na vida toda, porque eu trabalho na Paulista e eu enfrento a Radial Leste no meio dos carros. Então, por favor, para a segurança de todos nós, implemente essa ciclovia. Então, gente, muito obrigada. Até uma próxima. Assinem o Aveste assinado, gente. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigado. Tchau para todo mundo. Valeu.